Olá pessoal, vamos dar continuidade à disciplina de gestão de águas pluviais. No nosso último vídeo, nós encerramos falando justamente sobre o coeficiente de escoamento superficial, basicamente sobre essa última fórmula aqui, que seria basicamente o método racional que nos permite calcular a vazão escoada superficialmente, né? Esse QS que está aí na fórmula para vocês, né? Então, o método racional, né? Quem ainda não assistiu, vá lá nos vídeos passados e assista às explicações e as limitações do coeficiente, do método racional. É um método que permite a gente calcular a vazão escoada superficialmente na bacia, considerando apenas o coeficiente de escoamento superficial, né, ou RUNOF, a intensidade da chuva de projeto e a área de bacia, né, a área de drenagem da bacia hidrográfica. Nós vimos então que poderíamos calcular com essa equação, e como aquela equação lá em cima, a chuva ela está na unidade de metro por segundo e a área em hectares, geralmente, há uma conversão, né, da equação multiplicando pelo coeficiente 0,278 para que nós possamos trabalhar com ela, com a chuva tanto em milímetros por hora, que é a unidade mais comum, e a área em quilômetros quadrados. Nesse vídeo de hoje, né, nós vamos trabalhar com essa equação, mas trabalhando, né, com a resolução de exercícios. Então, para isso, né, eu vou abrir aqui um exercício que vai estar disponível lá no Moodle em PDF, né? Não precisa ser entregue este exercício, ele é apenas para que vocês vejam o cálculo, né, o uso, a aplicação dessa fórmula. E aqui eu vou até minimizar a minha câmera para ficar mais fácil de explicar para vocês. Nós temos aqui o exercício 1, vou limpar a tela aqui do quadro branco, vou deixar a tela dividida para ficar mais fácil da gente estudar aqui. Bom, o que nós temos aqui? O primeiro exercício, né? Aqui, determinar a vazão máxima pequena bacia hidrográfica rural de 2 km² de área de drenagem para um período de retorno de 50 anos. Então, neste caso, já vou escrever aqui, ó, exercício 1, né? No caso aqui, ó, número 1. Nós queremos calcular quem? A vazão máxima em uma pequena bacia hidrográfica, que seria ali o QS. Como a bacia é pequena, inferior a 2,5 km², que é uma das limitações do método racional, nós podemos utilizar o próprio método racional. Foi visto, né? Nós vimos que seria essa equação. Bom, considerando ainda isso, né, nós temos aí que a área da bacia, nesse caso, ela é igual a 2 km² e que o período de retorno ele vai ser de 50 anos, certo? Além disso, nós temos três outras considerações, né? Vamos voltar aqui no exercício. Primeiro, a área ela apresenta topografia composta de morros, com declividade média de 4,5% e o solo tem impermeabilidade média, que significa que ele não é arenoso e nem argiloso. E a sua cobertura vegetal ela é 70% em área cultivada e o restante composto por árvores naturais. Isso vai ser muito importante para a gente calcular o coeficiente C, que é o coeficiente de escoamento superficial. Além disso, né, nós temos os dados do desnível da bacia e equação de chuva. A primeira coisa que nós temos que calcular aqui é o coeficiente de escoamento superficial. Então, vamos calcular aqui no primeiro momento quem? Nesse primeiro momento, nós vamos calcular o C, que é o nosso coeficiente de escoamento superficial. Só que veja o seguinte, nós temos duas vegetações na área, então temos duas coberturas vegetais, e aí eu vou aumentar a tela para ficar mais fácil da gente trabalhar. Nós temos uma área cultivada, que equivale a 70% da área em questão. Bom, e aí, né, vocês viram lá que nós temos várias informações a respeito desse coeficiente de escoamento superficial. Nós temos informações de declividade, temos informações do tipo de solo. Então, eu vou utilizar esta tabela aqui, ó,
a tabela do Williams para calcular, né, o coeficiente de declividade. Se vocês olharem lá, e vamos voltar no exercício, olha o que é falado. Que a área apresenta topografia composta de morros, com declividade média igual a 4,5%. 4,5% é o mesmo que 4,5, né, ou na verdade 45 metros por quilômetro. Então, neste caso, né, o coeficiente de escoamento superficial ele vai ser equivalente a morros, né? O próprio exercício já fala, composta por morros. Então, C' aqui vale 0,10. Lembrando aqui que a fórmula de Williams ela é composta por essa equação, né? Vamos escrever ela aqui no quadro, né, na tela branca, em que essa equação, vou escrever aqui em cima, ela é C é igual a 1 menos C' 1 mais C' 2 mais C' 3. Lembrando que C' 1 é em relação à declividade, C' 2 em relação ao tipo de solo e C' 3 em relação à vegetação. Neste caso, para a área cultivada, a gente sabe que é morro, então C' 1 vale 0,10. Se ficou na dúvida, vamos voltar aqui no exercício, vocês vão ver, é morro, então C' 1 vale 0,10. Voltando ao exercício, ele é um solo com permeabilidade média, né? Já está aqui, ó, C' 2, então, se é permeabilidade média, C' 2 vale 0,2. E se é área cultivada, ele equivale a 0,1. Então, nós temos aqui, então, que C' 2, como é permeabilidade média, ele equivale a 0,2. E como é a área cultivada, o C' 3 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 0,1. Vou aplicar a equação acima, né? C é igual a 1 menos, vamos lá, C' 1, 0,1, mais C' 2, 0,2, mais C' 3, que é 0,1 de novo. Quando a gente somar tudo isso aqui, ó, nós vamos ter que o C aqui no caso para a área cultivada vai valer quanto? Vai valer 1 menos 0,5, né? Ele vai valer 0,50. Certo? Desculpem 0,50 não, desculpe, 0,60, tá? Eu que estou fazendo a conta errada aqui. Aqui vai dar 0,10, 0,30, 0,40, então ele vai dar 0,60. Me perdoem pelo erro. Só que a gente calculou aqui, pessoal, o coeficiente para quem? Para a área cultivada. Lembre-se lá que o exercício fala que o terreno é 70% área cultivada, né, e o restante em árvores naturais. O que nós vamos fazer agora é a mesma coisa, só que agora para a área de árvores naturais que corresponde aos 30% restantes. Então, se a gente colocar, os dados do terreno vão ser o mesmo, né? C' 1, que é a relação de declividade, é morro, então ele vale 0,10. O C' 2, que é em relação à permeabilidade, ele vale 0,20, porque a permeabilidade ainda é média. O que vai mudar é o C' 3. Porque se vocês olharem aqui na fórmula, olha só, o que muda é a cobertura. Agora, em vez de áreas cultivadas, são árvores. Então, o C' aqui passa a ser 0,2. Né? O C' 3 ele é igual a 0,2. Utilizando aqui, então, né, o C' 3 igual a 0,2, nós vamos calcular agora, né, o C para as áreas de árvores naturais. Nós vamos ter que C é igual, né, a mesma fórmula, 1 menos 0,1, 0,2 e 0,2. Nós vamos achar que o C aqui é 0,50. Isso aqui agora para a área de árvores.
Então vejam que nós temos dois coeficientes de runoff. Um para, vou puxar uma caneta vermelha aqui, para a área cultivada, que equivale a 70% da área, e um relativo à área de árvores. Só que se a gente voltar lá em cima, nós vamos ver que a fórmula ela admite apenas um coeficiente de escoamento superficial. Então nós precisamos calcular um coeficiente médio. E eu vou calcular aqui através do pincel azul com uma média. Eu vou colocar uma média ponderada. Eu sei que isso aqui equivale a 70% da área. Então isso aqui, o restante aqui vai equivaler a 30%. Então, eu vou fazer uma média entre as duas. Então, o coeficiente, na verdade, eu vou fazer uma proporção entre as duas. O coeficiente, que eu vou chamar aqui de C final, tá? Vou destacar dos outros. Ele vai ser, então, o coeficiente da área cultivada, que é 0,6, vezes a proporção dele em área. Não é isso? Então, 0,6 vezes o quê? 0,70, que é 70%, mais a parcela correspondente à parte de árvores naturais. Qual que é o coeficiente de árvores naturais nesse caso? É 0,50. Qual que é a sua proporção em área? Vezes 0,30. A hora que nós fizermos essa equação, 0,6 que multiplica 0,7 mais 0,5 vezes 0,3, nós teremos que o nosso coeficiente final ele será igual a 0,57. Então, nós temos essa primeira informação aqui, que nós já temos o coeficiente de escoamento superficial. Então, essa é a primeira informação. Depois disso, nós precisamos calcular quem, pessoal? Para calcular a intensidade da chuva, nós precisamos saber do tempo de concentração. Vejam só, nós calculamos aqui, tem duas informações muito importantes. Uma, aqui em 2, o desnível entre a seção do curso d'água para a qual se calcula a vazão e o ponto mais remoto, é aquele ΔZ da fórmula lá do tempo de concentração, é 52 metros. E a extensão do curso d'água principal é 2,9 km. E temos também a equação de IDF, que é a chuva, que é a intensidade, duração e frequência. Aqui eu já dei a equação. Vejam que a equação está pronta aqui com os valores de K, A, B e C. O que eu preciso colocar para achar a intensidade da chuva é o período de retorno, que já foi dado no exercício, que é 50 anos, e a duração da chuva. Então lembre-se que eu vou colocar aqui como uma letra B, para a gente entender aqui melhor. Vejam só, como uma letra B aqui, nós precisamos calcular quem? O tempo de duração da chuva. Nós ainda não sabemos qual que é o tempo de duração da chuva para calcular lá na fórmula e sim calcular a vazão superficial. Precisamos do tempo de duração da chuva para entrar com ele na equação de IDF e assim tirar a intensidade e calcular a vazão superficial. Nós vimos lá que o método racional, para ele funcionar, o que acontece, gente? O tempo de duração da chuva ele tem que ser maior que o tempo, maior ou igual ao tempo de concentração. Vejam, então, se eu conseguir calcular o tempo de concentração, eu posso calcular a intensidade da chuva. Então, o que eu vou fazer agora? Calcular o tempo de concentração. E se vocês voltarem lá nos slides das aulas passadas, o tempo de concentração, eu estou até com eles abertos aqui, o tempo de concentração, ele é dado. Deixa eu só voltar aqui, está na outra apresentação. O tempo de concentração ele é dado pela fórmula de Kirchhoff. O que vocês precisam? Ele é 57
comprimento do rio principal elevado ao cubo dividido pelo ΔZ. O próprio exercício já deu isso para vocês, né, de resolução. Ele já mostrou lá que o L é igual a 2,9 km e que o ΔZ é igual a, vamos voltar lá no exercício, o ΔZ vale 52 metros. Então, se a gente fizer isso aqui, ó, com ΔZ igual a 52 metros, vou utilizar o tempo de concentração segundo o método de Kirpich, é 57 vezes L ao cubo, 2,9 ao cubo, sobre 52, elevado a 0,385. Né? Vamos só conferir se a fórmula é essa mesmo. É essa mesmo que está aqui. Fazendo esta equação, vocês vão achar o tempo de concentração em minutos, pessoal. E isso aqui vai dar um tempo de concentração, né, um TC igual a 42,6 minutos. Né? Então, este é o tempo de concentração. Ou seja, para que o método racional possa ser aplicado nessa bacia, nós temos que ter uma chuva de pelo menos 42,6 minutos de duração. Com estes dados, a gente pode voltar agora e calcular a intensidade da chuva, que será, no caso, a nossa chuva de projeto. Então, eu vou chamar aqui de letra C. E agora nós vamos calcular a intensidade da precipitação baseado na curva IDF que está lá no exercício. Se vocês olharem, ele já deu a equação aqui. Então, ele deu a equação como sendo I, nesse caso, I é igual a 1519, que multiplica o período de retorno elevado a 0,236, isso tudo dividido por B, né, no caso que é 16, mais o tempo de duração da chuva elevado a 0,935. O que eu vou fazer aqui agora? O tempo de retorno já foi dado no exercício aqui, que o tempo de retorno é 50 anos e o tempo de duração da chuva será igual ao tempo de concentração, que será igual a 42,6 minutos. Para que a equação e o cálculo seja feito da forma correta, o tempo de duração da chuva, que é igual ao tempo de concentração, ele tem que entrar em minutos. A gente substituindo aqui, né, os 50 anos, o TR por 50 anos e o TD por 42,6, nós vamos encontrar que a intensidade da chuva vai ser igual a 85 milímetros por hora. Então, esse é o nosso I. Com essas informações, ó, nós já temos a intensidade em milímetro por hora, temos o C, que vale 0,57, e a área da bacia que já foi dada, que é de 2 km², que está no enunciado do exercício. Então, eu posso utilizar a fórmula Q igual a 0,278. Por que eu estou usando o coeficiente? Porque a chuva está em milímetro por hora, que multiplica C, que multiplica I, que multiplica A. Então, isso será igual a 0,278. Nós calculamos o C médio igual a 0,57, I vale 85 e a área vale 2 km². Com isso, nós teremos que a vazão escoada superficialmente será igual a 26,9 metros cúbicos por segundo. Então, essa é a vazão do escoamento superficial para uma chuva de intensidade de 85 milímetros por hora, considerando este tempo de duração da chuva. Certo? Pessoal, ficamos por aqui, né? Esse é o primeiro exercício. No próximo vídeo eu vou resolver também o segundo exercício que está aí neste arquivo.
Um abraço e até a próxima.